aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de ciências do 4º ano. Hoje nós vamos falar sobre a ciência e o DNA. Vamos ver qual é a habilidade a que essa aula se refere. Identificar vantagens e desvantagens do conhecimento científico e tecnológico para a sociedade, analisando as circunstâncias históricas em que foram produzidos. Na aula passada, nós conhecemos a penicilina e vimos como essa descoberta científica teve um enorme impacto em nossas vidas. Na aula de hoje, vamos falar do DNA. Então, nas nossas últimas aulas, nós temos entendido um pouco mais sobre a ciência. Como a ciência trabalha para investigar as coisas, para fazer as suas descobertas, como ela é aliada da tecnologia na sua própria evolução, né, como elas se completam e como elas podem melhorar ou piorar a nossa vida. Nós vimos que a ciência tem vantagens e desvantagens também. Na aula passada, nós vimos a penicilina, que é um medicamento muito importante que evita que a gente morra de infecções, como aconteciam com pessoas antes dessa descoberta. E hoje nós vamos ver uma outra descoberta, que é a descoberta do DNA. A gente ouve falar DNA em várias circunstâncias, a gente vê no jornal, a gente vê em programas de TV, a gente vê em notícias, né? E o que é esse DNA e por que é importante essa descoberta? Como que a ciência trouxe alguma melhora para as nossas vidas descobrindo o DNA? Vamos entender então o que ele é. O que é DNA? Toda vez que a gente fala em DNA, que a gente vê em algum lugar, né, ilustrado, a gente vê uma imagem parecida com essa aqui. Essa aqui foi feita de massinha, mas a gente pode ver ela feita de diversos materiais, né, com ilustrações mesmo. Geralmente são ilustrações. A gente diz que são fotografias, mas são ilustrações. E ela parece, o DNA é sempre representado por essa escadinha, parece uma escadinha de corda, só que torcidinha, né? Isso aqui é a representação do DNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. É uma molécula que se relaciona às características físicas e fisiológicas dos seres vivos. Então, uma molécula é um conjuntinho de átomos. E algumas moléculas se juntam para fazer aquela fita que a gente viu, né? Aquela escadinha torcidinha, para fazer aquele DNA. E esse DNA, ele se relaciona a características físicas, fisiológicas dos seres vivos. É como se o DNA fosse a receita do que nós somos. Assim ficou complicado? Você já parou para pensar, por exemplo, como é que a semente da laranja sabe que dali tem que nascer uma laranjeira? Ou o caroço da manga sabe que dali tem que nascer um pé de manga? Um filhote de gatinho sempre vai ser um gatinho. Não vai nascer um cachorrinho por engano. Um filhote de ser humano, um bebê, vai nascer com as características parecidas com as dos seus pais biológicos. E essas características estão guardadas no nosso DNA. Então, as plantas têm o seu DNA, os seres humanos têm o seu DNA, os animais têm o seu DNA e esse DNA carrega as nossas características. Quando as células se reproduzem, é como se elas transmitissem para a outra essa informação e a outra célula já soubesse que essas são as características desse ser vivo. Então, o DNA é essa receitinha, essas características, a sua informação genética. A molécula de DNA é encontrada no núcleo celular e nas mitocôndrias em seres eucariontes. Em organismos procariontes, o DNA fica disperso no citoplasma da célula. Vamos ver aqui um pouquinho da célula.
aqui disse então o seguinte. Vamos ver novamente para a gente poder entender bem certinho. A molécula de DNA é encontrada no núcleo celular e nas mitocôndrias em seres eucariontes. Nós somos eucariontes. E em organismos procariontes, o DNA fica disperso no citoplasma da célula. Não é o nosso caso. As nossas células, nós estudamos as nossas células no bimestre passado, nós vimos um pouquinho disso. Vimos que as nossas células têm formatos diferentes, por exemplo, as células musculares são mais estriadas, né? As células nervosas, os neurônios têm dendritos para poder passar a informação ali, né? Passar o pulso para outra célula. A gente viu que elas têm a forma conveniente para a função que elas exercem. Mas a gente não olhou para dentro da célula. A ciência é interessante porque ela sempre consegue ver um pouco além do que a gente enxerga realmente, né? Dentro das nossas células, as nossas células têm assim, olha, elas têm uma membrana, que é o que envolve elas. Aqui a professora fez de massinha, só para ilustrar. De jeito nenhum isso aqui está idêntico ao que seria uma célula real, mas você consegue entender isso aqui. Então tem uma membrana, dentro dessa membrana tem um citoplasma, que é esse gel que eu coloquei aqui dentro. Então eu fiz ali a célulazinha de massinha e enchi de gel. Esse gel é um citoplasma da célula, está representando o citoplasma da célula. Aqui a gente tem um núcleo. As células, né, dos procariontes têm um núcleo. E nessa célula, o DNA fica dentro do núcleo. Então, o DNA fica aqui dentro do núcleo. Nas nossas células, né, nós humanos, o DNA vai ficar ali dentro do núcleo. E aqui tem outras organelas representadas, mas você vai estudar isso nos anos seguintes, não precisa saber disso agora. Por enquanto, nós estamos só entendendo como é importante a descoberta do DNA. Como esse conhecimento muda as nossas vidas, tá, professor? O DNA é a informação genética e a semente da laranja sabe que ali tem que nascer laranjeira, ela já sabe, não mudou nada para a gente. Qual que é o uso, a aplicação desse conhecimento na nossa vida? Como algumas características genéticas são transmitidas de pais para filhos, a identificação das marcas genéticas específicas possibilita a realização de testes de paternidade. Quando o DNA começou a ser conhecido pelas pessoas de um modo geral, não só pelos cientistas, foi por causa desse teste aqui, o teste de paternidade. Antes disso, não era possível saber com exatidão se a criança era realmente filha daquele pai ou se não. O teste de paternidade feito, né, com a análise do DNA vai comparar as características da criança, do pai e da mãe e ver se realmente aquela criança é filha daqueles pais. A gente fala teste de paternidade, mas você pode testar também se são irmãos. A maternidade também pode ser testada, é porque o mais comum é que se teste, né, a paternidade, porque a genética vai passar dos pais para os filhos. Então, o DNA, as características que estão ali têm que ser semelhantes em alguns aspectos específicos, tem que ser semelhante para que você saiba que aquela criança é filha daqueles pais. Passou um caso no Fantástico, há algum tempo atrás, de uma mãe que percebeu que a filhinha que ela levou para casa, o bebezinho que ela levou para casa, não era a filha dela. E ela fez o teste, uma outra mãe que também tinha essa suspeita fez o teste e elas descobriram que as crianças estavam
trocadas. Assim, elas puderam entrar em acordo para criar juntas as crianças para que elas não sofram nenhum trauma. Então, essa dúvida pode ser tirada com um teste de DNA. Mas essa não é a única aplicação. As investigações criminais também se aprimoraram, pois a análise de material genético encontrado em cenas de crime pode identificar o criminoso. Então, quando um crime é cometido, quem cometeu o crime sabe que fez algo errado e vai tentar limpar a cena do crime, vai tentar fazer aquilo num horário em que ninguém está vendo, vai tentar fazer de um modo que nada ligue o crime à pessoa, ao criminoso, né? Os criminosos não querem ser pegos, então fazem as coisas escondido. Mas a investigação pode contar também com o exame de DNA. E como assim? Como é que ele pode ser usado? Por exemplo, fios de cabelo que ficaram na cena do crime podem mostrar que aquela pessoa esteve ali. Não exatamente que ela tenha feito alguma coisa, mas podem mostrar que ela esteve ali. Copos que foram usados, né, pelas pessoas, o exame de DNA pode mostrar quem esteve, quem é que usou os copos. Então, às vezes, em casos em que a vítima precisa lutar, né, tenta se defender, ela pode ficar com amostras de pele da pessoa debaixo das unhas. E aí, o exame do DNA vai mostrar que era aquela pessoa, que aquela pessoa teve uma luta com aquela vítima. Em casos, né, que é encontrado sangue da vítima em lugares que não são o lugar onde a vítima foi encontrada, é possível fazer o exame de DNA para ver se aquele sangue é sangue da vítima ou não. Né? Por exemplo, alguém que morreu atropelado, tem sangue no seu carro, aí você diz, não, eu atropelei um cachorro sem querer. Dá para fazer o exame e ver, era sangue daquela pessoa ou era sangue realmente de um cachorro, apesar que você não queria também, mas, né, aí no caso você não foi negligente com uma pessoa. Então, esse exame pode ser feito em diversas situações na investigação criminal para ver se a gente tem um culpado, se a vítima é realmente a vítima, né? Às vezes, alguém que está desaparecido, encontra-se um corpo. O exame de DNA pode comprovar ou não que aquele corpo é daquela pessoa que estava desaparecida. Então, essa é mais uma aplicação desse estudo. A produção de alimentos conta com organismos geneticamente modificados, que são mais resistentes à praga e podem apresentar maior valor nutritivo, por exemplo. Então, veja só, a produção de alimento, né, lá na base, lá na produção mesmo, antes do alimento ser industrializado, ela vai trabalhar com seres vivos, ou a criação de animais, ou a plantação. Acontece que cada vez mais a população cresce e cada vez mais demanda de alimentos. Cada vez a gente precisa produzir mais alimentos. E nós precisamos produzir mais alimentos, mas nós precisamos parar de desmatar. Ou seja, nós precisamos produzir mais alimentos numa área menor. Além disso, os alimentos, por exemplo, as plantas, são sujeitas a pragas, a insetos que comem, que estragam a lavoura. E o uso de veneno, de agrotóxicos, de pesticidas, pode ser muito prejudicial para a natureza. Então, conhecendo a genética, conhecendo o DNA das plantas e dos animais,
é possível modificar essas plantas e esses animais, tornar as plantas mais resistentes a pragas, tornar as plantas mais produtivas. Então, uma planta que um pé de milho que produzia uma espiga vai produzir duas, por exemplo. Aqui é um exemplo bem grosseiro, mas é um exemplo. Ou quando a gente está falando de criação de animais, eu posso modificar a genética daquele animal para que aquele gado produza mais carne em menos tempo, mais carne e menos gordura, uma carne melhor, né, mais aceita no mercado. Então, na produção de alimentos também é muito usado. No campo, essa tecnologia é muito usada mesmo, né, para melhorar geneticamente os animais e as plantas também. Na área da farmacologia, o DNA recombinante tem sua aplicação na fabricação de produtos farmacêuticos, contribuindo para diversos tratamentos, como exemplos, a produção de insulina, hormônios de crescimento e fatores de coagulação. Então, a insulina, por exemplo, que é usada por quem tem diabetes, os hormônios de crescimento para aquelas pessoas que têm a deficiência do hormônio e precisam completar ali esse hormônio para viver bem, para crescer normalmente, né? Os fatores de coagulação, para quem tem problemas com a coagulação, isso tudo vai ser produzido também usando a tecnologia, a ciência que descobriu o DNA. Também é possível detectar a possibilidade do aparecimento de doenças genéticas e atuar preventivamente. Então, veja só. Existem doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários, mas existem doenças que elas não vêm de fora do nosso corpo, elas não são uma infecção, elas são genéticas. É o modo como uma célula se reproduziu diferente, é algo que o meu corpo produz mais ou menos do que deveria, são doenças genéticas. Quando nós conhecemos o nosso DNA, quando nós entendemos o que pode ser herdado da nossa família, o que é que pode me fazer ficar doente, a gente pode atuar na prevenção. Ou então, monitorar a nossa saúde para descobrir com antecedência, né, para descobrir bem no início, enquanto a doença ainda é tratável, enquanto ela ainda não está grave, enquanto ela ainda não te compromete, não compromete tanto a sua saúde. Então, o DNA também possibilita isso, né? O estudo do seu DNA vai te mostrar o que é que você pode desenvolver para que você adote os modos de vida, os hábitos saudáveis para evitar e para monitorar também esse tipo de doenças que são as doenças genéticas, aquelas que a gente tem, às vezes quando a gente chega no médico, queixando alguma dor, alguma coisa, ele te pergunta, na sua família alguém tem esse problema? Na sua família alguém tem isso? Por quê? Porque é possível que seja um problema genético, algo que outras pessoas da sua família têm e podem ter passado para você também. Na aula de hoje, nós vimos como o conhecimento sobre o DNA tem várias aplicações em nossas vidas. Nós vimos mais uma vantagem que a ciência trouxe para as nossas vidas. Lembra que lá na aula sobre as desvantagens da ciência, nós falamos que a ciência ela pode causar a poluição, um grande impacto ambiental? Nós vimos hoje com o exemplo dos alimentos, de como o DNA dos alimentos, né, pode aumentar a produção, torná-los mais nutritivos, mais produtivos. Então, nós vimos que aqui também a ciência pode trazer a solução para aqueles problemas que ela mesma causou. Né? Então, a gente vai evoluindo ciência e tecnologia, entendendo que é importante estudar e valorizar essas descobertas para que a gente possa viver cada vez melhor.
Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e tenha aprendido muito. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!